Se você acredita que quem é vivo sempre aparece, os mortos também de vez em quando. Estamos aqui para completar a série dos 10 lugares mais assustadores de Massachusetts. Já estive naquele que foi o túnel mais assombrado em todos os Estados Unidos. Você vê esse vídeo aí aqui no canal? O túnel Hoosac. Entrei também na floresta aqui em Massachusetts, considerada a floresta mais assombrada de todos os Estados Unidos. Entre as 10 florestas mais assombradas de todo o mundo. A floresta de Freetown, em Bridgewater. E hoje vou apresentar para vocês mais um daqueles que fazem Massachusetts ser um lugar, um estado horripilante, um estado assombrado. Hoje vou mostrar para vocês o dia que visitei Dogtown, a cidade dos cães. O ano era 1693, quando os nativos americanos se mudaram para uma localidade a cerca de 50 milhas da onde eu falo aqui, cerca de 80 quilômetros. O lugar era uma vila pequena que ficava numa floresta, numa cidade conhecida como Gloucester. Nessa época, os únicos habitantes daquele lugar eram os índios. E eles eram bem selvagens. Então, o estado de Massachusetts ofereceu proteção contra eles e também contra os ladrões. Nessa ocasião, esse vilarejo que eu falo para vocês recebeu aproximadamente 100 famílias de colonos. Até aí tudo bem, os colonos foram protegidos pelo Estado, suas famílias foram se tornando prósperas e a agricultura desse vilarejo cresceu muito. Foi então que veio a Guerra Civil 1812, também conhecida como a Guerra Anglo-Americana. Foi quando então tudo começou a mudar. Acontece que quando essa guerra terminou, as áreas litorâneas começaram a deixar de ser alvos de bombardeio. As famílias então mais respeitadas desse vilarejo decidiram se mudar desses lugares. Assim, suas casas ficaram abandonadas. Esse vilarejo começou a deixar de ter habitantes. Então, foi quando aconteceu que uma casa abandonada não fica abandonada por muito tempo. Foi apenas uma questão de tempo até que essa casa começasse a receber habitantes, vamos dizer assim, um tanto suspeitos. O vilarejo começou a ficar turbulento. A criminalidade aumentou e já não havia mais aquela proteção do Estado como prometido no passado. Infelizmente, nem todos que queriam morar em um lugar melhor tinham essa oportunidade. Esse era o caso de muitas viúvas e solteiras. E essas corriam risco num vilarejo como esse. Foi então que alguns boatos começaram a nascer nesse povoado. Acredita-se que muitas dessas mulheres que se mudaram para esse lugar, talvez por saberem da sua vulnerabilidade, talvez ainda por algo mais profundo e misterioso, começaram a praticar feitiçaria. Viajantes começaram a contar sobre o avistamento de luzes e formas brilhantes nas florestas aqui perto, além de alguns sons estranhos e arrepiantes vindo de dentro desse vilarejo. Esses viajantes preferiam ficar o mais distante possível da cidade. E aqueles que já estavam nela decidiam caminhar o mais rápido possível para não ter que suportar aquele lugar. Você sabe, o clima da cidade já não era o mesmo do que alguns anos atrás. E para piorar tudo, havia também a história das bruxas. Nos arredores aqui dessa região, conta-se que uma mulher chamada Tim Younger, ela amaldiçoava os carros dos vendedores de peixe, caso eles não quisessem dar esmola. Pagar um tipo de pedágio que ela inventava aqui nesse vilarejo. Essa mulher ficou conhecida como a Rainha das Bruxas. E se havia uma rainha, então com certeza haviam outras bruxas. Segundo a lenda, isso aconteceu com aqueles que decidiram ignorar os avisos da bruxa. E uma das vítimas desse lugar, talvez até mesmo dessas bruxas, foi um homem chamado Cornelius Black Neal. Cornelius foi considerado o último morador desse vilarejo, que foi batizado de Dogtown, a cidade dos cães, e vocês já vão saber o porquê. Ele foi encontrado praticamente morto em uma adega. Não se sabe os motivos de Cornelius estar nessa situação. Talvez pelo frio intenso, talvez por viver sozinho, ou talvez vítima dos horrores dessa cidade. Cornelius foi enviado para uma casa na região de Gloucester. Ele provavelmente teve a esperança de fugir dos terrores que viveu em Dogtown, mas infelizmente isso não foi a realidade. Cornelius então morreu pouco tempo depois e todo o sofrimento permanece até hoje um mistério. Mas você pode pensar, isso tem muito tempo, ou às vezes nem aconteceu, mas se você estiver errado. Existe um relato que em 17 de março de 1984,
2 meses depois que eu nasci. Um morador aqui de Boston disse ter avistado um animal grande caminhando nos penhascos próximos a Dogtown. Arrepiado e trêmulo com o que viu, o morador foi até a polícia dizendo que tinha visto um lobo caminhando sobre as 2 patas. No entanto, os especialistas de animais dessa região informaram que não tinha nenhum animal parecido com o que ele relatava. E naquele 17 de março havia uma lua cheia. E no dia 21 de março, um veado foi encontrado morto na praia de Cranes Beach. E ele foi cortado em pedaços, rasgado como se fosse um papel. Mas não foi comido. Era como se a criatura que o atacou tivesse feito por pura raiva ou puro prazer. Portanto, não poderia ter sido um urso ou um tigre, ou talvez um lobo ou outro predador natural. Mas talvez por uma criatura maléfica e misteriosa. No entanto, antes que aquele dia terminasse, o fato mais assustador estava prestes a acontecer. 2 pessoas relataram ter visto um animal ou um tipo de criatura cinza e monstruosa. A única certeza que essas pessoas tinham era de desesperança, pois não havia nada a se fazer diante daquele bicho, a não ser esperar por uma morte lenta, torturosa e cruel. Para sua sorte, essa criatura correu para o fundo do bosque e ninguém tinha dúvida do que tinha visto, mas preferiram ficar em silêncio. Uns porque não queriam ser taxados de louco e outros por medo de atrair atenção para si mesmo. Mas acontece que os mais corajosos se reuniram e levantaram algumas hipóteses acerca do assunto. A primeira delas veio de um fato histórico. Os primeiros colonos dessa região contavam histórias alarmantes sobre a atividade de lobisomem na cidade. Lógico que isso parece um mito, uma lenda contada por aí de pai para filho. No entanto, um falecido folclorista, Richard Carhill, discorda. Segundo Carhill, os índios Agawan, índios dessa região, afirmaram que seus antepassados usavam cabeças de animais e comiam uma planta especial. Segundo ele, essa planta permitia que as pessoas tomassem uma forma e características caninas. A segunda possibilidade envolve o nome da cidade. O passado de Dogtown ficou famoso por diversas viúvas de marinheiros e soldados que usavam cães para sua proteção. Até aí nada demais. Só que acredita-se que depois que os seus donos morriam, esses animais de estimação começaram a vagar pelos pântanos e se tornaram mais violentos, mais fortes e começavam a uivar em noite de lua cheia. A última possibilidade, e talvez mais assustadora, nos leva de volta ao período aterrorizante das bruxas de Dogtown, onde o que realmente teria acontecido é que as bruxas de Dogtown, feiticeiras da região, invocaram criaturas, talvez monstros, demônios, seres das trevas ou até mesmo deuses para esse plano. E dizem que esses seres aterrorizam essa floresta até nos dias atuais. E se você acha que essas histórias ficaram para o passado, saiba que não. Nos últimos anos, agora, 2000, bonecos velhos, animais de pelúcias, começaram a surgir em alguns lugares de Dogtown. Os brinquedos possuem aspectos sombrios e dificilmente você conseguiria encará-los por muito tempo. Cemitério de brinquedos. Você pode até pensar que isso não passa de uma brincadeira de mau gosto de algum visitante da cidade. No entanto, também é possível que seja algo muito mais sombrio do que isso. Talvez seja uma forma dos seres se manifestarem na cidade. Ou talvez um grupo ocultista usa esses brinquedos para algum propósito satânico. Para mudar todo esse aspecto que envolvia Dogtown, um morador, no ano de 1920, resolveu escrever e lapidar em algumas pedras algumas mensagens motivacionais que existem até hoje. Eu visitei esse lugar e essas são as pedras. Caminhei por 2 horas em Dogtown para fazer algumas imagens e pretendo um dia voltar à noite. Se você um dia vier para Massachusetts e tiver coragem, visite Dogtown. O fato é que os relatos assustadores sobre essa cidade permanecem até hoje. Mas se você for corajoso e se anseia por uma aventura fantasmagórica, vai amar passear por lá. Ou talvez se arrepender profundamente. A verdade é que caminhar por Dogtown, caminhar por essas casas abandonadas, pelas trilhas e pela floresta aterrorizante, pode ser o suficiente para produzir mais relatos para se contar pra gente. Para revelar a verdade sobre essa floresta. Ou então, para que as pessoas possam começar a procurar o seu corpo.
Se inscreva no canal. Vem mais contos como esse por aí.